Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo 1. Estamos na nossa aula de número 27 e hoje falamos sobre o limite fundamental exponencial. Não é a primeira vez que a gente ouve falar sobre limite fundamental, a gente já estudou o limite fundamental trigonométrico, que era esse limite aqui, tá certo? Então o que acontecia? Sempre que a gente tinha alguma indeterminação, a gente tentava chegar nessa estrutura aqui para eliminar a indeterminação. Com o limite fundamental exponencial não vai ser diferente. A gente sempre vai buscar chegar na estrutura desse limite para conseguir resolver o nosso problema, para conseguir eliminar a nossa indeterminação. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer a apresentação desse limite fundamental e a gente já vai começar a fazer alguns exercícios, beleza? Bom, sempre recomendo que vocês acessem a playlist para ver todas as aulas do nosso curso de Cálculo 1. E eu também recomendo que você se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Muito bem, então vamos começar a trabalhar, vamos começar a entender qual é a estrutura geral do limite fundamental exponencial. Então veja aqui que eu tenho um limite, com x tendendo a mais infinito ou menos infinito. Aqui eu tenho 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, sempre que eu tiver essa estrutura aqui, eu vou estar diante do limite fundamental exponencial. Claro que o x não pode tender ao mesmo tempo para o mais e para o menos infinito. O que a gente quer dizer é o seguinte, é que quando o x, por exemplo, vai para o mais infinito, o resultado vai ser esse e aqui, que é o número de Euler. E quando o x for para o menos infinito, o resultado continua sendo esse número de Euler. Então, isso aqui é uma forma de resumir isso. Quando o x vai para o mais infinito ou para o menos infinito, o resultado desse limite é esse e, que é o número de Euler. Bom, e o que é esse número de Euler? O número de Euler é uma constante, é um número irracional, que vale aproximadamente esse valor aqui, tá certo? A gente costuma aproximar ainda mais para 2,72. Assim como a gente aproxima o π, né? A gente diz que o π é aproximadamente 3,14, o número de Euler a gente aproxima para 2,72. E assim como o π, o número de Euler também é um número irracional. Bom, galera, então a gente apresentou esse limite para vocês e falou que vale E. Eu não vou fazer a demonstração desse limite, mas eu vou pelo menos mostrar o gráfico aqui para vocês entenderem como é que essa função aqui se comporta. Porque, veja, isso aqui eu posso pensar que é uma função, né? E é de fato uma função, eu estou chamando de f de x aqui, e esse gráfico de azul aqui é uma parte do gráfico dessa função, e essa outra parte de azul aqui é outra parte do gráfico dessa função. Veja que aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, aqui está a origem do sistema de coordenadas, e aqui está o tal do número de Euler. Note então que quando o x vai crescendo, vai tendendo ao infinito, o gráfico dessa função está se aproximando de fato do número de Euler. E de modo análogo, quando o x está tendendo a menos infinito, o que a gente observa? A gente observa que o gráfico também está tendendo ao número de Euler. Muito bem, galera, a gente tem uma lista de exercícios para resolver sobre o limite fundamental exponencial. Na aula de hoje, que é a aula de número 23, a gente vai resolver esses 3 primeiros exercícios. Na próxima aula, que é a aula 24, a gente vai resolver mais esses 3 exercícios. E depois, na aula 25, a gente vai resolver esses 2. E na aula 26, a gente resolve mais esse aqui. Ok, então vamos começar resolvendo o primeiro exercício da aula de hoje. A gente precisa calcular esse limite aqui quando o x está indo para mais infinito. Veja que esse limite aqui se parece bastante com o limite fundamental exponencial. Eu tenho uma coisa aqui que vai para infinito e eu tenho essa coisa aqui também que vai para infinito. E a gente tem um 1 mais, né? A estrutura está toda parecida com a estrutura do limite fundamental exponencial. Bom, só lembrando aqui que o limite fundamental exponencial, ele tem essa cara aqui. O x vem para infinito, a gente tem 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso aqui eu sei que vale e. Bom, a gente diz x aqui porque, em geral, é a letra que a gente usa para variável, tá certo? Mas aqui também poderia ser o t. Ó, aí aqui teria o t e o t tenderia a mais infinito, não tem problema nenhum. Porque aí, nesse caso, a nossa variável seria o t. Poderia chamar de u também, poderia chamar de u também. A variável seria o u, poderia chamar de w, bom, você já entendeu. O que vale é essa estrutura aqui.
Se essa estrutura for mantida, a gente pode dizer que está diante do limite fundamental exponencial. Então, olha que ideia interessante aqui. Aqui eu vejo que eu tenho quase a estrutura do limite fundamental exponencial. Se aqui eu tivesse um t, aqui eu tivesse um t e aqui eu tivesse um t, então eu estaria diante do limite fundamental exponencial, poderia dizer que isso aqui é igual a e. Então, o que a gente quer é que aqui apareça um t e que aqui apareça um t. Ora, se a gente quer isso, a gente vai fazer acontecer isso. Então, a gente vai fazer uma mudança de variável. Eu vou dizer que 2x é igual a t, ou que t é igual a 2x. Perceba o seguinte, que quando x vai para mais infinito, o que acontece com t? O t também vai para mais infinito. Porque veja aqui, ó, x vai para mais infinito, eu vou fazer 2 vezes o infinito, então o t também vai para o infinito. Então, como é que fica o nosso limite depois de feita essa mudança de variável? Aqui vai ficar 1 mais 1 sobre t, né, porque 2x é igual a t, elevado a t, com t tendendo a mais infinito. Essa parte aqui é válida pela argumentação que a gente usou aqui, tá certo? Porque o x vai para mais infinito, o t também vai para mais infinito, então é equivalente escrever t indo a mais infinito. Perfeito, então esse resultado aqui a gente sabe quanto dá, porque a gente está com a estrutura do limite fundamental exponencial, a gente viu que isso aqui vale e, tá bom? Bom, vamos ver esse segundo exercício aqui que a gente precisa calcular esse limite. De novo, eu estou com a estrutura que lembra, né, o limite fundamental exponencial. Não é, porque tem esse quadrado aqui me atrapalhando, né? Como a gente queria que fosse, que aqui tivesse um t, que aqui tivesse um t e que aqui tivesse um t. Bom, vamos fazer acontecer isso de novo, né? Vamos fazer uma mudança de variável. Então, vou dizer que x ao quadrado é igual a t, ou t é igual a x quadrado. Veja que quando x vai para mais infinito, o que acontece com t? Toda essa parte vai para mais infinito, só que o t é igual a essa parte, então o t também vai para mais infinito. De maneira análoga ao exercício anterior, a gente pode então reescrever aqui o limite, com t tendendo a mais infinito, de 1 mais 1 sobre t, a gente fez a mudança de variável, né? Elevado a t, isso dá quanto? Isso dá e, porque a gente está diante do limite fundamental exponencial. Olha esse terceiro exercício aqui, a gente trouxe para assustar vocês. Não sei se eu consegui fazer isso, porque essa altura você já deve estar esperto. Você já deve estar percebendo que esse cara aqui está aparecendo aqui embaixo também, e ele está indo ao infinito, né? É um polinômio, o polinômio é bem simples de perceber se vai para infinito. A gente sabe que esse polinômio aqui vai para infinito. Bom, só que eu não queria ter essa coisa toda aqui feia. O que eu queria ter no lugar disso? Eu queria ter o t. E aqui? Aqui eu também queria ter o t. E aqui? Aqui eu também queria ter o t. Bom, então vamos fazer acontecer. Vamos dizer que t é igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 12. Eu posso afirmar que quando x vai para mais infinito, o t também vai para mais infinito, de forma análoga ao que a gente fez anteriormente. Então, vou reescrever esse limite aqui embaixo. Vai ficar igual o limite, com t tendendo a mais infinito, de 1 mais 1 sobre t, tudo isso elevado a t, que vai dar quanto? Vai dar e, porque, de novo, estamos diante do limite fundamental exponencial. Depois de resolver esses 3 exercícios, a gente chega a uma conclusão que é bem informal, tá certo? Mas que nos ajuda a resolver vários exercícios de maneira mais rápida. Então, quando a gente tem uma estrutura assim, né, 1 mais alguma coisa elevado a essa coisa, e essa coisa aqui vai para infinito, e essa coisa aqui também vai para infinito, e essa coisa aqui, na verdade, é uma função, né, tem que ser necessariamente igual a essa outra aqui. Então, essas duas funções são iguais. Então, sempre que a gente tem uma estrutura assim, a gente pode afirmar que o resultado é e. Eu não preciso ficar chamando de u, chamando de t igual a gente fez. A gente pode já concluir direto que o resultado é e. Vamos lembrar dos exercícios que a gente fez nessa aula? Então, aqui é o primeiro exercício, veja que eu tenho uma coisa que vai para o infinito, e aqui eu também tenho essa coisa indo para o infinito. Então, o resultado deu quanto? O resultado deu e. Aqui também, ó, tem uma coisa aqui indo para o infinito, essa coisa também está aqui em cima, então o resultado é e. E aqui também eu tenho uma coisa indo para o infinito,
tenho essa coisa aqui no expoente, o resultado também é E. Bom, galera, essa foi a nossa aula de número 27. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima.